Fala pessoal, tem um assunto que eu já queria tratar aqui no meu canal já faz um tempo. Esses dias eu vi uma postagem da conversão, ou suposta conversão do jogador, né, Daniel Alves. Vocês sabem muito bem quem que é o Daniel Alves. Ele teve bastante participação aí em grandes clubes europeus e na seleção brasileira, né, participou de várias Copas do Mundo aí. Foi um dos jogadores mais importantes da seleção brasileira em alguns momentos. E vocês se lembram bem que um tempo atrás ele se envolveu num escândalo, né? Uma acusação de um suposto assédio. O cara chegou a ser preso. E daí eu nem sei muito bem a história, mas parece que ele foi inocentado. Pode ser que a menina era uma oportunista ali, queria extorquir ele, que é uma coisa também comum, né, entre os jogadores de futebol, né? Já aconteceu com o Neymar, já aconteceu com o Cristiano Ronaldo. E o Daniel Alves chegou a ser preso e teve quase assim a possibilidade dele pegar uma prisão perpétua na Espanha, acho, né? Porque lá é bem sério, né? Uma justiça bem diferente aqui do Brasil. Ele quase pegou prisão perpétua, mas parece que no final ele foi inocentado. E depois disso, supostamente ele tem passado por um processo intenso de conversão ao Evangelho, que tem trazido várias críticas, né? Indagações. Eu vi uma postagem esses dias dele fazendo uma pregação fervorosa numa igreja. Então ele está pregando em igrejas e o pessoal nos comentários criticando, chamando ele de oportunista. Uma boa parte dos comentários de uma forma negativa, né? O que é esperado também, porque infelizmente, e muito comum nesse meio artístico, muitos artistas dizem se converter, né, se tornar evangélicos, crentes, muito por oportunismo, né? Tem vários tipos, né? Tem aquela galera que tem uma carreira no secular que não está muito boa e de repente diz que se converteu para ir para o mercado gospel, né? Mas não é uma conversão verdadeira. Tem outros artistas que dizem se converter e continuam com suas vidas mundanas. Esses são uma boa parte, né? Os que dizem que são cristãos, crentes, mas continuam com cantando suas músicas profanas, ímpias, com a sua vida profana, ímpia. Tem a galera que é o que o pessoal tá achando do Daniel Alves, é que passa por um grande escândalo, né? É cancelado e de repente diz que se converteu para tentar dar uma limpada na imagem, né? Isso, infelizmente, um tempo atrás eu vi um artista da Globo que agrediu um idoso, uma idosa, tinha um relacionamento abusivo com uma moça. Não sei se vocês chegaram a ficar sabendo disso, e de repente ele agrediu um idoso lá. E daí, depois de um tempo, ele falou que se converteu e tal. Então existem esses casos. Mas, apesar de tudo, também existe a verdadeira conversão, né? Um tempo atrás, um amigo meu questionou, né? Esses artistas, esses famosos que aprontam a vida inteira, fazem um monte de besteira e depois dizem que se converteu. Então é meio que um paradoxo, né? Porque Jesus Cristo veio para os doentes, né? Veio para aqueles que estão perdidos, né? Trazer salvação, trazer arrependimento. Então, Jesus veio para os perdidos.
Então é normal você ver na história do cristianismo pessoas que estavam perdidas, mas que passaram por um verdadeiro processo de conversão, de arrependimento, de transformação, né? Isso você vê aos montes na história. Você deve conhecer alguém que passou por isso. Você deve ter algum conhecido que passou por isso. Um cara que era todo torto, uma vida torta, igual aquela música, né? Um homenzinho torto, e conheceu Jesus e teve a vida transformada. Começou a frequentar a igreja, começou a ler a palavra de Deus, a se aprofundar no evangelho, a se santificar, a lutar contra a carne, abandonar vícios, abandonar velhos hábitos. Aquela coisa que você olha para o indivíduo e vê realmente o cara transformado, realmente. E o Daniel Alves, cara, eu passei a seguir ele, vou tentar analisar ele mais profundamente, assim. E ele pode realmente ter passado por uma verdadeira conversão. Ele pode realmente estar atravessando um verdadeiro processo de conversão. Ele está fazendo umas pregações intensas. Eu vi postagem dele, foto dele com aquele textão, com uma mensagem bíblica intensa. E o ponto que eu quero chegar é o seguinte, pessoal. Qual que é a forma de vermos se uma pessoa está verdadeiramente passando por um verdadeiro processo de conversão? São pelos frutos, são pelas obras. É por isso que Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta, né? É pelas obras da pessoa que você vai saber se ela está passando por um verdadeiro processo de conversão. E que obras são essas? Que frutos são esses? É a santificação, é a verdadeira mudança de abandonar o velho homem, a velha criatura, e caminhar para uma nova direção, caminhar para uma nova identidade, né? E isso é um processo que vai acontecer ao longo do tempo. Tem coisas que logo de cara na conversão já serão modificadas. Talvez alguns pecados mais exagerados, né? E tem outros pecados, vamos dizer assim, mais ocultos, menores, mais ocultos, né? Que vão ser trabalhados ao longo do tempo, dos meses, dos anos. Então, como que nós vamos dizer se a conversão do Daniel Alves está sendo verdadeira? É verdadeiro o processo ali? É acompanhando e vendo se está tendo realmente uma verdadeira transformação da vida do cara. É perguntando para a mulher dele, para os filhos dele, perguntando na igreja dele, perguntando para os velhos amigos. Pô, Daniel mudou. Os amigos de farra, pô, Daniel realmente sumiu. O Daniel não quer mais participar da gente. Por que aconteceu, né? O Daniel Alves passou por uma grande crise. O cara quase pegou uma prisão perpétua. O cara foi preso. É muito pesado isso. A gente não faz ideia do que é isso. Você ter esse cancelamento. Você virar notícia de jornal, das páginas ali criminais, policiais, tipo. Porque por mais que o cara não tenha cometido o assédio, ele cometeu um adultério. E no começo ele quis negar tudo, porque ele queria negar o adultério. Mas de qualquer forma ele cometeu um pecado grave. Ele quis negar isso, ele quis esconder isso. Mas o adultério pelo menos ele cometeu, e é um pecado grave diante de Deus. E ele cometeu isso. Então é só ele e Deus vão saber realmente o processo que está passando no coração dele. Ele pode ter despertado, ele pode ser um cara que veio de uma família crente na infância, uma mãe que dobrou muitos joelhos pela vida dele, pela verdadeira conversão dele. Em algum momento ele foi despertado, ele despertou e foi despertado para isso, para essa realidade espiritual de falar, cara, onde que eu tô indo? Para onde que eu tô indo? O que está acontecendo da minha vida? O que eu estou fazendo nesse mundo? O que eu quero deixar de legado real aqui? Eu fui preso.
Eu fui pego como um adúltero. E a minha esposa, e meus filhos, e a minha família, minha mãe, meu pai. E Deus. Muitos creem em Deus realmente, mas não levam Deus a sério. E às vezes acontece um negócio desse, o cara chega no fundo do poço pro cara se ligar, despertar. Fala, o que eu tô fazendo na minha vida, cara? Eu tenho muito dinheiro, muita fama, mas olha a lama que eu tô, esse buraco que eu tô me enfiando. E muitos precisam chegar num nível desse. Então não subestime a crise que o Daniel Alves passou. Foi real. E ele pode ter passado por um verdadeiro encontro com Cristo, com Deus. Ele pode ter passado, às vezes ele tinha bases de fé. Tinha uma sementinha ali plantada, com qualidade no coração dele, que floresceu, despertou em algum momento. É a parábola do semeador também. Sempre a parábola do semeador. A gente tem que voltar para essa parábola. Parábola do filho pródigo também. Então, a conversão do Daniel pode ser verdadeira. E como veremos isso? Ao longo do tempo, através das obras, dos frutos. O cara ainda é adúltero. O cara ainda é baladeiro. O cara ainda tá enchendo a cara. Tá traindo a esposa. O cara realmente mudou radicalmente? Eu não sei. Só as pessoas mais próximas dele vão saber afirmar isso. Então, assim, quando eu vejo um artista falando que se converteu, eu fico muito contente no primeiro momento. Mas, infelizmente, muitas conversões são de fachada. Entendeu? Infelizmente, não é uma coisa que me entristece muito, é uma coisa que faz mal pro evangelho, que suja o nome, né? E eu espero que a conversão do Daniel seja verdadeira. Eu torço por isso. E de tantos outros artistas que têm se declarado cristãos. E pode ter certeza que muitos artistas daqui pra frente vão se declarar cristãos. Vão despertar, vão se ligar, vão acordar. E que a conversão deles sejam verdadeiras, porque eles influenciam muitas e muitas pessoas. Esses caras influenciam muita gente. Milhões e milhões de pessoas. E você ser um falso crente, você pode influenciar para o mal. Você pode influenciar pessoas para longe de Cristo, para longe do evangelho. E você ser um crente verdadeiro, você pode influenciar as pessoas para perto de Deus, entendeu? Então é isso, pessoal. Não tenham ídolos, leiam a Bíblia. Falou, um grande abraço.